Mesmo que você tenha se preparado muito bem, com cursos com conhecimento prático, tenha já uma graduação em segurança da informação, ou até mesmo tenha certificações relevantes para a cibersegurança, você não vai conseguir seu primeiro emprego em segurança da informação se você não fizer essas 5 coisas antes de se candidatar em qualquer vaga. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ajudar com isso e você vai se destacar e vai conseguir aí entrar em segurança da informação. Meu objetivo aqui é fazer você vir para a área de segurança da informação. Tenho vários vídeos aqui de vários métodos que você poderia utilizar para você conseguir aí se destacar. E quando você vai se candidatar, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Qual área que eu vou me candidatar? Qual área eu mais me identifico? E no seu caso, eu acredito que seja segurança da informação. Beleza, sabendo disso, eu criei um passo a passo aqui antes de você enviar uma candidatura. Então, vamos direto aqui, já vou compartilhar minha tela com você. Bom, então eu criei 8 passos aqui para você enviar uma candidatura. Quais passos são esses? Primeiro que a gente precisa de um planejamento. Então, o envio da candidatura a gente já tira porque isso daqui não precisa porque isso aqui é o básico, você vai enviar. Mas antes de você enviar, você precisa ter um planejamento. O que eu colocaria como uma etapa de planejamento? O autoconhecimento. Então, essa é uma etapa de planejamento. Pesquisa de mercado, essa é uma etapa de planejamento. Ajuste de currículo em LinkedIn, uma etapa de planejamento. E network também eu colocaria como uma etapa de planejamento. O que você faz depois que você planejar? Depois que você planejou, você vai desenvolver as suas habilidades. Criação de um portfólio. O que seria a criação de um portfólio? Seria você concatenar as suas experiências aí com a área de segurança da informação, mesmo que você não trabalhe dentro da área de segurança da informação. Por exemplo, no meu primeiro emprego lá, eu era balconista, quais atividades se encaixam no contexto de segurança da informação? Pois recomendo você assistir lá. E se preparar para uma entrevista. É importante que você se prepare para a entrevista. A gente vai ver também as importâncias disso daqui. Mas quais são os erros que geralmente o iniciante faz? Ele não se conhece e ele não tem foco. O que quer dizer? Por exemplo, ele não gosta da área de desenvolvimento, de programação e quer ir para uma área como o Pentest, por exemplo, onde você precisa ter um conhecimento sobre código, enfim, sobre meio que desenvolvimento, diria. Obviamente, não são todos os contextos, mas se você for executar um Pentest web, por exemplo, é importante você saber conceitos sobre código de desenvolvimento, quais geralmente erros acontecem que pode gerar uma falha de segurança. Então você não vai ter jeito. Se você não gosta de programação, você não tem por que você escolher a área de pentest, porque no meu ponto de vista não faz o mínimo sentido. Uma outra coisa, quando alguém fala, por exemplo, a área de pentest é ruim, não dá dinheiro, ou é uma área que não deixa iniciante entrar, ou é uma área, enfim, quando alguém critica a área, fala que é ruim, ele se desmotiva e ele fala, não é para mim, eu acho que não vai dar certo, desiste. Entende? Esse é um problema também. Um erro número 2 aqui que eu vejo que o pessoal comete. Passa muito tempo tentando estudar de tudo. O que eu quero dizer, quando eu falo que passa muito tempo tentando estudar de tudo? Quero dizer que ele fica preso estudando uma quantidade enorme de material, sem priorizar ali o que é relevante para uma vaga, por exemplo, ou talvez fica praticando aí de forma decorada, o que eu acho ruim também isso. Passa mais tempo ainda praticando conteúdos superficiais. Por que eu coloquei isso? Porque fica pegando coisinhas soltas aí da internet, alguém invadindo algum site, ele fica treinando, pegando comandos soltos. Você não aprende quando você fica praticando de uma forma decorada. E por último aqui, ele não se planeja. Por que que ele não se planeja? Porque ele manda o mesmo currículo para todas as candidaturas que ele faz e ele estuda aí de uma forma solta e sem nenhum objetivo. Então isso eu acho que mais atrapalha do que te ajuda. Quando a gente vem aqui, ó, a diferença de um iniciante para um profissional, né? O iniciante ele passa um puta tempo aqui, ó, estudando teorias e tópicos sem uma direção clara, muitas vezes focando em um conceito desnecessário que o mercado nem exige, então não faz sentido gastar tempo com isso. Ele se candidata aqui, ó, de uma forma em massa, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma personalização para aquela vaga, ele nem olha, ele só vai e se candidata e espera que aquela candidatura volte para ele de alguma forma com um retorno de uma entrevista ou o recrutador lá responda que ele não foi selecionado ou ele, na verdade, ele espera uma resposta, mas ele só se candidatou por se candidatar, não fez a mínima questão de preparar o currículo para ser mais aderente àquela vaga, se candidatou sem nenhuma estratégia, só se candidatou esperando que, se der, deu, se não der, não custou nada, não custou trabalho. E o planejamento, ele se dedica pouquíssimo tempo aqui, ó, sem nenhuma estratégia, acreditando que é só ele estudar e se candidatar, que uma hora ele vai conseguir entrar, ou alguma hora alguém vai selecionar ele, que na verdade não é assim que funciona. E qual que é a diferença de um profissional? Como que funciona?
Já vou dividir meio a meio aqui, ó. O profissional, ele passa metade do tempo estudando, só que ele estuda de uma forma mais eficiente e focada principalmente nas demandas de mercado, priorizando habilidades que realmente importam. O que que isso quer dizer? Ele está estudando coisas que as empresas estão pedindo. Ele não está estudando coisas que ninguém está pedindo, porque não faz sentido você estudar coisas que não tem demanda. Vou copiar mais uma linha aqui, é a linha do planejamento. Aonde você acha que vai ficar a linha do planejamento? Nessa grande ou nessa menor? Comenta aí. 35%, chuto que seria mais ou menos essa parte aqui, ó, seria do planejamento. 35%, que seria mais ou menos ali, que eu chuto, seria dedicado ao planejamento estratégico, que é desde a escolha de uma vaga até a candidatura. E os outros 15% aqui, ó, que eu chuto que seria 15%, de acordo aqui com as minhas habilidades de estatística, seria dedicado à candidatura. Então, ele só se candidata a 15%. Por quê? Porque ele é mais seletivo na hora de se candidatar. Ele envia currículos personalizados para ter uma maior aderência daquela vaga do que estão pedindo, fazer mais sentido para o recrutador olhar e falar: ah, realmente, esse currículo faz muito sentido para essa vaga. E o principal, ele se prepara especificamente para aquela vaga, para aquelas demandas. Mas vamos voltar lá, como que o iniciante faz quando ele vai buscar uma vaga? O iniciante, ele não se conhece, ele não tem foco, então ele não se conhece por quê? Porque ele se candidata a uma vaga de pentest, mas ele não gosta de programação. Ou às vezes ele até gosta de programação, tá empenhado em aprender para se aplicar para trabalhar com pentest, mas alguém vai lá e fala para ele assim: isso não vale a pena, não faz sentido você estudar pentest. E aí ele pega, ele desanima. Tudo ele começa e daí ele pula para outra coisa, ele começa, alguém fala, ele desiste. Porque ele acha que porque alguém falou, se ele tá estudando, ele tá perdendo tempo, não vai fazer sentido. Ou às vezes ele até começou a estudar alguma coisa, mas aí ele vê uma outra coisa diferente, ele para aquilo que ele está estudando pela metade, ele começa a estudar outra coisa. Por exemplo, ele está estudando sobre algum framework de rede. Aí, daquele framework que ele está estudando, fala sobre segmentação de rede, por exemplo. Aí ele para de estudar o framework de segurança que ele estava estudando para começar a estudar segmentação de rede. E isso é o pior erro que você comete, porque se você quer iniciar em segurança da informação, você tem que saber já que não vai ser possível você conhecer tudo, não vai ser possível você saber de tudo. E é utópico você pensar que você precisa, naquele momento que você está estudando aquela coisa, você precisa saber do aquilo que foi falado naquele estudo específico. É impossível isso. O que que eu recomendo? Criar uma lista. Então a gente volta para minha tela aqui, ó, que é o quinto lugar, que seria a lista de itens a estudar. Eu encorajo você a criar uma lista de itens para você estudar. Como que você descobre a sua lista de itens a estudar? A gente vem aqui no planejando, estudando e se candidatando, a gente começa a criar, é só aqui, ó, no planejando que você vai descobrir quais itens você vai estudar. Então perceba, por que que eu coloquei tanto tempo, boa parte do tempo planejando? Por que que você precisa gastar mais tempo planejando do que se candidatando? E eu diria, às vezes, dependendo da ocasião, você vai gastar mais tempo planejando do que estudando. Mas eu coloquei metade estudando aqui porque eu acho que estudar é muito importante. Porque senão vai ter gente que só vai ficar planejando e não vai estudar. Então, por isso que eu coloquei o menos planejando e mais estudando. Mas o planejar é tão importante quanto estudar. O que que você vai colocar dentro do planejamento? O que que me interessa? Uma outra coisa, quais conhecimentos eu já tenho? Então, se você já tem determinado conhecimento, você não precisa estudar, então você pula aquele conhecimento. O que que me interessa? Quais conhecimentos eu já tenho? Quais as frentes que têm mais oportunidades? Isso é importante, você vai precisar saber quais são as frentes que mais têm oportunidades. Depois que você identifica quais frentes de segurança da informação têm mais oportunidades, aí você vai para o que estão pedindo. Porque a partir do momento que você sabe o que estão pedindo, aí você vai ir para estudar. Você vai estudar especificamente o que estão pedindo. Não faz sentido se você estudar o que não estão pedindo. Depois que você vê o que estão pedindo, você vai criar um currículo. E depois que você criar um currículo, você vai se preparar para a entrevista. E o que que vai fazer alguém te chamar para uma entrevista? Vamos voltar lá, que esse é o quarto lugar que eu vou revelar agora para você. O que que você acha que faz alguém te chamar para uma entrevista? Comenta aí. É importante que você comente. Mas se você não sabe, vou deduzir que você já comentou aí, deu um pause no vídeo, já comentou. O quarto lugar é o currículo. A pessoa só vai te chamar se o seu currículo chamar a atenção dela. Se o seu currículo não fizer o trabalho que ele precisa ser feito, que é te vender, ele não vai te chamar. Então, você precisa fazer um bom currículo.
Você vai precisar customizar o seu currículo para aquela vaga. Não adianta você ficar se candidatando a várias vagas, várias oportunidades, se você envia o mesmo currículo. Não faz sentido isso. Você vai precisar customizar o seu currículo. Se você faz igual todo mundo, envia o mesmo currículo para todas as candidaturas, o seu currículo, ele vai virar rascunho, ele vai virar bolinha de papel. Como, por exemplo, o pessoal que fica aí reclamando no LinkedIn que a área de segurança foi muito difícil e não dá oportunidade para iniciante. Porque não é chamado, esse candidato não tem retorno. Será que realmente a culpa é da segurança da informação? Será que não é do currículo? O currículo não está vendendo? Porque eu tenho certeza, se a vaga está aberta para um iniciante com requisitos para uma pessoa que está iniciando em segurança da informação, está disponível e depois a vaga foi fechada, alguém foi chamado. Não é porque você não foi chamado, é que segurança da informação não contrata iniciante. Pode ser que o seu currículo não fez o trabalho que ele deveria ser feito, que é te vender. Você não foi chamado, mas pode ser que tenha uma outra pessoa que foi chamado, tem uma outra pessoa que recebeu um feedback, teve uma outra pessoa que fez uma entrevista, por exemplo. Por que que você não é chamado às vezes? Porque além de você, tem 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa, se candidatando às vagas com um currículo genérico. E porque às vezes essa única pessoa ela foi chamada para fazer entrevista e talvez ela progrediu e foi contratada? Porque essa única pessoa talvez customizou o currículo dela especificamente para aquela vaga. Ela está fazendo diferente, não está fazendo igual todo mundo está fazendo. Então, o que eu recomendo é você personalizar o currículo para a vaga que você está aplicando. Não faz sentido você se candidatar a uma vaga com um currículo genérico. E como que você faz isso? Vamos voltar aqui para minha tela que a gente vai para o terceiro lugar agora, que é pesquisando sobre a vaga. Pesquisando sobre vaga, você vai saber tanto o que estão pedindo para você estudar, caso você não se sinta preparado ainda, você vai estudar o que estão pedindo na vaga, quanto para você se preparar para uma entrevista, porque de nada adianta você também só se candidatar e não se preparar. Você tem que se preparar. E o principal também, que eu acho que é importante falar, você precisa filtrar os conteúdos que você consome. Não adianta você escutar vendedores e cursos falando que você não precisa de graduação, que você não precisa de certificação, a única coisa que você precisa é do curso deles. Não funciona, não vai por esse caminho, porque você vai acabar se frustrando aí. Graduação dentro de segurança da informação é um requisito mínimo. Se você não tiver uma graduação, vai ser muito difícil você iniciar dentro de segurança da informação. Não vou falar que é impossível, porque não é impossível, tem gente sim trabalhando, mas leve isso como uma exceção, não é regra. São pouquíssimas pessoas que estão trabalhando dentro de segurança da informação, então é importante você ficar bem atento aí. Se alguém falar para você que o conteúdo dele vai garantir uma vaga, desconfie, porque é muito difícil alguma coisa garantir uma outra coisa. Não existe isso. Não vou falar que é impossível, a não ser que a pessoa ela tenha uma empresa e se você fazer o curso dela, você vai entrar na empresa dela, mas não faz sentido isso. Para mim não faz sentido. Desconfie, não leve isso como uma regra, leve isso como uma exceção e não vai funcionar. É muito provável que só estão tentando te vender alguma coisa, só estão tentando ganhar dinheiro nas suas costas. Então você tem que ficar muito atento com isso. E o segundo lugar, comportamento. O que que vai fazer você ir para uma entrevista técnica? O primeiro passo, você envia um currículo. Vamos traçar uma timeline aqui do momento que você envia o currículo até o momento que você entra na empresa. Como que funciona? Você enviou seu currículo, alguém vai analisar seu currículo, vamos supor que fez o trabalho dele, que era te vender, despertou a curiosidade da pessoa do RH lá, ou da pessoa que faz a primeira filtragem e te chamou para uma entrevista. Nesse primeiro contato que o recrutador te entrevista, ele não está analisando tanto suas qualidades técnicas e sim as suas qualidades comportamentais. Então, se você trabalha bem em equipe, se você conversa bem, como que você se comporta. Ela tenta traçar ali uma linha da sua personalidade. Então, nesse momento, é que você precisa, por exemplo, pesquisar sobre a vaga, tentar entender, porque ela já tem, pessoa da área técnica já passou uma espécie de alguns checklists para ela validar com você se você passa para a segunda etapa ou não. Qual que é a segunda etapa de uma entrevista? É a parte técnica, que inclusive é o primeiro lugar aqui que eu deixei, que é o conhecimento. Aqui possivelmente você está com ou o gestor da vaga, ou alguém que trabalha dentro da área de segurança da informação, alguém técnico lá, depende muito da frente que você estiver aplicando, que você estiver aí sendo entrevistado. Então, possivelmente aqui vai ser ou o gestor da vaga, ou gerente, ou coordenador da área, algum analista sênior, alguém que faz também essa etapa de entrevista. Então, aqui que você tem que demonstrar, aqui é uma mesclagem tanto de comportamento quanto de conhecimento, porque aqui ele vai fazer muitas perguntas técnicas e se você não souber,
Se você não tiver uma boa base, você não vai saber responder e você para nessa etapa. Porque a próxima etapa já é você entrando e conseguindo a sua oportunidade, é eles te contratando, não existe uma outra etapa. Pode ser que exista, algumas outras empresas existem várias outras etapas, mas sempre é analisando o comportamento e, por último lugar, é o conhecimento técnico, o conhecimento que você tem sobre a área que você está tentando entrar. Então, para você conseguir entrar em segurança da informação, não é só conhecimento. E não é só você ir aplicando para se candidatando a várias vagas, ou não é você estudando de forma aleatória que você vai conseguir entrar em segurança da informação. Você precisa ter uma estratégia, você precisa se planejar aí, porque senão você vai ficar perdendo tempo ou você vai demorar muito tempo para perceber isso e você vai acabar se frustrando. E o principal, não leve em consideração o que as pessoas estão falando no LinkedIn, não leve em consideração que alguma pessoa, algum amigo seu que nem na área de segurança da informação trabalha e tá dando palpite. Tem muita gente assim. Então, o que você precisa entender é: eu quero iniciar em segurança da informação? Quero. O que que eu estudo? Aqui mesmo eu já tô te mostrando ó, como que você estuda de uma forma mais eficiente e como você se candidata e como que você se destaca em relação à maioria. Então, eu espero que eu tenha te ajudado aí de alguma forma. Importantíssimo, se você gostou desse conteúdo, deixa seu joinha aí, porque eu vejo que 67% das pessoas tá assistindo o canal, mas não é inscrito, então é importante que você se inscreva aí, principalmente se você chegou até aqui. E se você chegou, comenta aí planejamento, que eu quero ver se você chegou até esse finalzinho aqui, beleza? Um forte abraço, lembrando que tem um clube de membros aí, se você quiser virar membro, R$ 7,99, dinheirinho de pinga para você que é milionário. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que é toda quarta-feira, meio-dia. E comenta aí se você gosta desse estilo de vídeo, compartilhando minha tela aqui, mostrando, escrevendo aqui de uma forma mais prática, vamos dizer assim, não só eu falando. Comenta aí se você gosta desse formato de vídeo, que eu posso começar a trazer mais conteúdos assim. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira, meio-dia.